LiteraCast, o podcast de arte, literatura e cultura. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lislaine, pesquisadora do projeto Sacerdotisas Africanas nas Encruzilhadas da Memória, uma análise discursiva. Esse é o terceiro e último episódio sobre a minha pesquisa, e hoje iremos aprofundar na parte teórica do assunto. Para conversar sobre isso, convidei alguém mais que especial, minha amiga e pesquisadora Tainá Rocha. Seja muito bem-vinda. Ela é graduada em Letras pela UFMG, com habilitação em bacharelado em Estudos Linguísticos, Linguística do Texto e do Discurso. A Tainá tem uma pesquisa, que foi seu TCC, chamada O Racismo Linguístico enquanto vertente do racismo estrutural. Análise de palavras e expressões racistas com base em construtos da antropologia linguística. A pesquisa da Tainá tem o intuito de desvendar o percurso linguístico histórico em que expressões racistas percorrem, adotando uma conduta anticolonial para questionar a normalização de tais expressões na variedade brasileira do português, por meio de uma análise crítica que promova uma educação linguística ampliada e suprima vocabulários racistas do cotidiano linguístico dos cidadãos. A ideia aqui é fazer um diálogo entre os nossos trabalhos e refletir sobre os sentidos atribuídos a palavras, saberes e corpos negros ao longo da história. Então, para começarmos, no episódio anterior, eu li um trecho do livro Sacerdotisas Voduns, em que as práticas dessas mulheres são chamadas de feitiçaria, dança diabólica, por exemplo. Esses termos foram usados em documentos da Inquisição e são carregados de julgamentos e apagamentos. Eu queria te ouvir sobre como você percebe esse tipo de nomeação a partir da sua pesquisa. Que relações dá para a gente fazer entre esses termos e os sentidos racistas que você estudou? Oi, Liz, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de participar desse projeto tão legal. Sobre a sua pergunta, eu acho que a gente tem que considerar que o ato de nomear, ele passa por estruturas de poder, ele passa por hierarquias de poder. Então, quando você identifica, né, uma manifestação cultural que é diferente do que você entende como o bom, como o correto, e demoniza aquilo, você vai fazer uma seleção de palavras que eh, compartilhem, né, dessa sua perspectiva negativa. Então, quando você chama algo de feitiçaria, de dança diabólica, você usa os seus signos linguísticos, né, os seus termos, para demonizar aquilo que você enxerga como diferente. E aí, quando a gente pensa, né, nessa escolha vocabular, ela é muito forte, porque quando a gente quer atribuir nossas ideologias, sejam elas positivas, negativas, a gente pensa muito bem nos termos que vão ser utilizados, para que esse termo ele seja adequado para condizer, né, com a sua percepção. Então isso acontece, tanto de forma positiva, né, quando você quer mostrar o seu contentamento com algo, mas a gente também percebe isso quando você quer, trazer algo negativo, né. Então quando você fala que uma manifestação cultural é um feitiço, uma feitiçaria, uma dança diabólica, o seu intuito é demonizar aquilo, né, porque aquilo é diferente do que você julga como o correto. E essa percepção do que a gente constrói como o correto, eh, é um dos instrumentos também da colonização, né. A colonização ela veio e demonizou e subjugou outros grupos culturais justamente por achar que era inferior. Então a gente consegue perceber que essas violências sociais, elas estão muito atreladas também a violências linguísticas, seja o racismo, seja o sexismo, seja a homofobia ou qualquer outra forma de opressão. Nossa, pensar a partir dessa perspectiva só evidencia o tanto que a nossa fala, a nossa linguagem está sempre muito carregada de julgamentos, de avaliações, preconceitos, ainda mais fazendo esse recorte racial que está em comum com os nossos trabalhos, isso está muito presente e, e é algo político, né? Bom, passando agora para a segunda pergunta, no seu trabalho você utiliza conceitos da análise do discurso para pensar o racismo linguístico. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse referencial teórico, que autores e ideias foram fundamentais para sua análise?
No meu trabalho, eu utilizo várias áreas do conhecimento, né, porque o racismo, ele é uma forma de opressão que perpassa, né, por diversas áreas. Então a gente tem a história, a gente tem as ciências sociais, a gente tem a filosofia, mas a gente também tem a língua, né, a linguagem. No meu trabalho, mesmo de que não seja de uma forma totalmente explícita, em alguns momentos, tem muita análise do discurso, principalmente quando eu tento entender o uso de alguns termos, quem usa esses termos, como que isso é compreendido, né. Tem muito a ver, na minha percepção, com o ethos, o pathos e o logos. Então o logos ele vem naquilo de eu pegar essas expressões, né, de eu tentar entender essas palavras, por que que elas são utilizadas. O ethos, quem são essas pessoas que estão utilizando esses termos, então, quando eu penso nas intextualizações e nas indexicalidades, que são, construtos da antropologia linguística, eu sinto que tem muito da análise do discurso ali também. Quando eu tento entender quem textualiza, né, então, quem que está utilizando determinado termo, aquilo tem um pouco a ver com o ethos. Então eu penso que quando uma pessoa negra, por exemplo, ela utiliza de uma expressão racista, esse uso é diferente de quando é uma pessoa branca. Então eu sinto que, mesmo não usando essas terminologias, porque eu percebi na antropologia linguística um grande potencial para analisar essas expressões, não que a análise do discurso também não seja, porque eu acho que a análise do discurso é uma área do conhecimento muito importante e ela é muito rica para a gente poder fazer vários trabalhos interessantíssimos, principalmente em diálogo com outras áreas do conhecimento. Mas eu sinto que a análise do discurso no meu trabalho, ela não está totalmente explicitada, mas ela está ali. Então, quando eu penso também, em como uma pessoa, né, se sentiu ao ser nomeada de determinada forma ou de ser atingida com determinado termo, isso tem muito a ver com o patos, né, com o sentimento que é despertado nessa pessoa. De forma mais explícita, eu tento pensar eu trago no meu trabalho os gêneros discursivos, né, que eu uso diferentes gêneros. Então eu uso tanto textos orais, como vídeos no YouTube, músicas, mas também tem os gêneros escritos, né, então o classificado, o anúncio de compra e venda. Então, tanto os gêneros discursivos, mas também essas formas de interpretar essa construção num discurso, né, quando ele passa pelo ethos, o pathos e o logos, estão muito presentes no meu trabalho e eu acredito que na minha formação como um todo, assim, estudar análise do discurso abriu os meus olhos para muita coisa e eu sinto que é uma formação que me enriquece bastante. Então eu uso muito do Bakhtin, mas eu uso principalmente autores que falam mais sobre a antropologia da linguagem, como o Moita Lopes, penso também trago também o racismo linguístico, né, com Gabriel Nascimento, então eu acredito que esses são meus principais aportes teóricos. Entendi. Na sua pesquisa, você mostra que muitos sentidos atribuídos a expressões racistas da língua têm origem histórica, mas continuam sendo usados até hoje. O que isso diz sobre o funcionamento da linguagem e nas relações de poder? Eu acho que a gente consegue perceber as relações de poder no uso dessa perpetuação de expressões racistas em 2 momentos. Num primeiro momento, é quando a gente percebe que muitas palavras que surgiram com o intuito de colocar as pessoas negras nessa condição de inferioridade durante o período da escravização, ainda são utilizadas. Isso mostra como que a discriminação racial é uma forma de opressão que passa os limites históricos, do tempo, né, então é algo contínuo, essa sensação, essa vontade de colocar pessoas negras nesse lugar de inferioridade, é algo que vem se perpetuando desde quando, estávamos, né, durante o período colonial. Então, a gente percebe o poder da branquitude nisso, de conseguir perpetuar formas de opressão durante séculos, né, se a gente for parar pra pensar, faz muito tempo que o Brasil é um país racista. Então, a gente percebe, esse uso da linguagem como uma forma de poder nesse sentido.
Mas também, num outro momento, a gente percebe que muitas expressões que surgiram com esse intuito de colocar as pessoas negras nessa posição de inferioridade, muitas vezes elas são normalizadas a ponto dessa conotação racista acabar se perdendo ao longo do tempo. Isso mostra como que o racismo estrutural ele opera. Ele opera muito na normalização da opressão. Então, quando você normaliza uma expressão que surgiu com esse sentido de colocar essas pessoas nesse lugar de inferioridade e que, conforme o tempo foi passando, isso foi aglutinando, né? Isso foi se consolidando e expandindo esses sentidos para contextos não especificamente racistas, isso mostra essa normalização como um dos braços do racismo estrutural. Então, é algo que vai se estruturando na linguagem. Então, isso também é uma forma de poder, né? Isso poder de poder, esse poder que permite que quem o detém possa ditar o que é normalizado, o que não é normalizado, como que a língua é um objeto de opressão ou como não é. Então, a linguagem é poder, né? Quando, não é à toa que quando os colonizadores trouxeram as pessoas negras à força para cá, uma das estratégias era juntar pessoas que falavam línguas diferentes, né, para evitar que elas conseguissem se comunicar e, consequentemente, se rebelar. Então, a linguagem ela é poder tanto nesse sentido de que a forma como você utiliza uma palavra, um termo, pode expressar ideologias, sejam elas positivas ou negativas, mas isso também de poder dominar a cultura de um povo, o pensamento de um povo. Então, a linguagem ela é muito rica, por mais que muitas vezes isso passe desapercebido. Você tem toda a razão. A língua é espaço de poder, de luta, de, de pertencimento, identidade, e é essencial para a subversão desses sentidos, né? Para a luta antirracista, que muitas vezes passa despercebido, mas é crucial para essa construção que a gente vem debatendo aqui. E agora, pensando nas condições de produção, como as instituições, como a igreja e o Estado, no caso da sua pesquisa, o jornal, a TV, a música, as redes sociais, atuaram na construção desses sentidos? Como a gente pode refletir sobre isso quando analisamos documentos históricos, como os da Inquisição e das reportagens? Os documentos históricos, as mídias de comunicação também, têm um papel muito importante, na preservação da história e da memória. Então, quando a gente vai analisar esses documentos, é muito importante ter esse olhar diacrônico, né, de tentar enxergar ou perceber como que as pessoas olhavam para isso naquela época, porque isso evidencia a normalização da barbárie, né. Quando a gente vê esses anúncios de compra e venda de pessoas escravizadas, certamente na época, as pessoas que tinham, né, esse acesso a esses documentos, a essas reportagens, a esses jornais, elas não viam o tamanho do problema, ou até viam, né, mas eu acho importante também, analisar o contexto histórico para entender o quão problemático era esses processos, né, de violência. Então, o quão cruel, o quão problemática era aquela sociedade daquela época para normalizar, vender uma pessoa, sabe? Anunciar aquilo como você anuncia um animal, como você anuncia um objeto. Então, eu acho que é muito importante ter esse olhar problematizador, crítico, sabe? Porque assim como nas expressões racistas, né, que a gente percebe essa normalização de alguns termos problemáticos, que a gente vê, essa estruturação do racismo também na língua e na linguagem. Então, a construção dos sentidos eles passam por isso também, dessa documentação, né, de perceber esses materiais como meios que as pessoas tinham contato com determinadas terminologias e que consequentemente faziam que elas perpetuassem, né. Então, eu acredito que essas mídias, elas têm tanto esse poder de consolidar essas expressões como perpetuá-las mesmo, né, como expressões racistas, mas também como uma forma de criticar e problematizar e ir contra, sabe. Eu acho que quando a gente começa a enxergar o tamanho do problema, que é
essas expressões racistas e como que elas perpetuam ideologias, como elas perpetuam estereótipos racistas, usar as mídias ao nosso favor para problematizar, para criticar e para desmistificar alguns usos é importante também. Então, os documentos eles servem tanto para isso, né? Para consolidar, mas também podem ser espaços de luta. Nos dois trabalhos, a gente analisa discursos que marginalizam práticas e pessoas negras. O que você percebe de comum nas estratégias que esses discursos usam para produzir apagamentos e inferiorizações? Os discursos racistas, eles estão, na grande maioria das vezes, pautados na demonização, na objetificação e na inferiorização. Então, quando a gente percebe essas expressões racistas, esses apagamentos sociais, históricos e discursivos, eles estão muito pautados na criação de um inimigo, né? De querer aniquilar esse inimigo que ele enxerga como o outro. Então, se ele não é igual a mim, ele é inferior. E se ele é inferior, eu posso oprimir de diversas formas. A linguagem é uma dessas formas. Então, estão sempre pautados nisso, né? De criar um oposto ao seu e demonizar aquele oposto ao ponto de normalizar que ele seja oprimido, que ele seja aniquilado. O racismo, ele está muito pautado nisso também, né? Ele foi a concepção do que a gente a própria ideia de negro, né? Negro e branco, vem a partir dessa criação do outro. É quando o branco viu aquela pessoa que tinha uma pele de tonalidade diferente da sua e quis diferenciar aquilo. Então, se ele era o negro, ele era o negativo, e se eu sou o branco, eu sou o bom e sou o puro. Então, o racismo ele está pautado, né? Ele está estruturado nisso, na criação de um inimigo, e esse inimigo que é o diferente a mim. E aí, para reiterar essa diferença, eu vou nomear de forma diferente, eu vou demonizar suas expressões culturais, eu vou perseguir, eu vou, matar. Então, esses discursos, eles são muito cruéis porque, é sempre um outro, né, é sempre um diferente que é negativo e que é ruim. E agora, para finalizar, queria te perguntar sobre o impacto desse tipo de pesquisa. Como você acha que trabalhar com linguagem, com discurso, pode ser uma forma de enfrentamento ao racismo? Como esse tipo de trabalho contribui socialmente? Eu só consegui começar a trabalhar com racismo linguístico depois que eu dei nome para alguns incômodos que eu sentia quando eu era criança. Então, quando eu era criança, eu ouvia algumas palavras que eu achava meio estranhas e aquilo me incomodava, só que eu era uma criança, eu não sabia por quê, sabe? Então, quando eu cresci e entendi que o que me incomodava não eram as palavras, mas sim o racismo que estava incutido nelas, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Então, eu entendi que era o racismo. Então, eu acredito que quando a gente percebe que o racismo no Brasil, ele é estrutural ao ponto dele estar também na linguagem, que é algo que é tão comum, né, tão cotidiana pra gente, esse caráter estrutural, ele é evidenciado. E aí pensando também que os discursos, eles evidenciam ideologias. Então, quando a gente começa a mostrar que determinadas palavras são estranhas, são esquisitas, são preconceituosas, aquilo também é lutar contra uma ideologia racista. Então, problematizar o racismo linguístico é problematizar também o racismo, porque uma coisa não está desassociada da outra. A forma como eu nomeio, aquilo vai expressar a minha forma de ver o mundo. E se a gente tem palavras racistas, expressões racistas normalizadas, isso mostra como que o racismo também, ele é normalizado como um todo. Então, quando a gente percebe que é importante também ter esse olhar para as palavras que a gente utiliza, é, é uma forma também de combater esse mal que é o racismo, sabe? E é importante também que os estudos linguísticos falem mais sobre raça e que os estudos raciais falem mais sobre língua também, porque isso é uma forma também de combate, sabe, de luta, de resistência.
A língua ela pode ser espaço de luta, ela pode ser espaço de opressão, mas ela também é um espaço de resistência. Então é importante que trabalhos desse tipo que investiguem, né, através da linguagem, o racismo, se multipliquem. É muito importante. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder transmitir, a minha pesquisa para as outras pessoas, sabe, porque para mim não faz sentido ela ser algo que vai ficar ali somente num artigo na biblioteca de uma universidade. Eu acredito que a pesquisa, a produção científica, ela tem que ir para fora e tem que ir para todo mundo. Então, a popularização da ciência é algo que me encanta muito e eu fico muito feliz de poder contribuir com esse projeto tão legal. Um abraço. E assim a gente encerra o nosso terceiro episódio e a nossa série também. Quero agradecer profundamente a Tainá Rocha por ter aceitado estar aqui, por compartilhar com tanta generosidade o seu trabalho, as reflexões e as provocações que ele nos oferece. Meu muito obrigada. É uma alegria ver como nossas pesquisas dialogam e, mais ainda, perceber o quanto esses estudos podem contribuir para transformar as formas como compreendemos a linguagem, a história e as marcas do racismo. Quero agradecer também a Isabelle, que esteve comigo nos episódios anteriores, por todo o cuidado, parceria, pela paciência. Agradeço a equipe do podcast por abrir esse espaço para que pesquisas feitas por jovens estudantes com seriedade e compromisso possam circular e chegar a mais pessoas. E, claro, agradeço a minha orientadora, Mariana Sestari, que foi um ponto de apoio essencial na construção dessa caminhada, e a todas as pessoas envolvidas na produção deste material, parafraseando o mestre Antônio Bispo, do começo, do meio e do começo. Obrigada por estarem com a gente até aqui e nos encontramos em outras encruzilhadas. O roteiro deste episódio foi elaborado por Lislane Ribeiro, contando com a participação da convidada Tainá Rocha e com produção do Pensar Jovem. Essa série do podcast resulta da articulação entre pesquisa e extensão, constituindo mais um espaço de circulação da pesquisa científica e o arquivo discursivo das juventudes do Pensar Jovem. Agradeço também à Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e à coordenadora do programa Pensar Jovem, professora doutora Carla Moreira, que tornam este programa possível.